Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Marco Antônio, professor do Centro Universitário Unifacear. Na aula de hoje trataremos sobre a arte medieval. Lembrando, queremos contextualizar o período primeiramente e depois abordar alguns aspectos da arte, que para alguns historiadores, alguns estudiosos, não existiu arte, não existiu inovação no período medieval. Será que isso é verdade? É isso que iremos descobrir na nossa aula. Vamos lá. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bacana? Bem, me chamo Marco Antônio, sou professor do Centro Universitário Unifacear e na aula de hoje nós trataremos da arte medieval. Falaremos então um pouquinho de aspectos da arte medieval. Alguns nomes também serão apresentados, conhecidos do período medieval, além de algumas obras, de alguns monumentos, digamos assim, desse período, tá bom? Então vamos iniciar aqui, sempre aquele momento legal, no qual a gente começa falando, olá aluno Unifacear, seja bem-vindo à aula sobre arte medieval, vamos começar conceitualizando e depois apresentando aspectos históricos mesclados à arte do período. Espero que vocês aproveitem a nossa aula, espero que vocês aproveitem nosso material, que a nossa aula é baseada então no nosso material do tópico, tá bom? E é isso, pessoal. Quando a gente vai pensar em arte medieval, a gente tem que pensar que ela está ligada a um período conhecido como a Idade Média, que durou aproximadamente desde a queda do Império Romano em 476 d.C., até o início do Renascimento lá em 1300, tá? Alguns, acredito que tenha começo ali da Idade Moderna, a expansão marítima ali em 1500, mas nós podemos taxar aqui do início do Renascimento ali no finalzinho do século XIII, início do século XIV, tá? Então, o trabalho produzido durante essa época, então, surgiu da herança artística, do Império Romano, e do estilo iconográfico da Igreja Cristã Primitiva, ligado com a cultura bárbara, digamos assim, tá? Lembrando que bárbaro, como tratamos aqui, é um ideal do Império Romano, que sugere que as pessoas que não falassem, a língua mãe, a língua utilizada por eles, era um povo bárbaro, um povo incivilizado, Então é isso, E aí quando falamos disso, da cultura bárbara, então do norte da Europa, tá bom? O que foi produzido ao longo desses 10 séculos rendeu diversos estilos e períodos artísticos, entre eles os primeiros estilos cristãos e bizantinos, anglo-saxões e vikings também, além, é claro, do românico e do gótico. Grandes monumentos e obras de arte arquitetônicas, como Hagia Sophia em Constantinopla, incluindo mosaicos em Ravenna, e manuscritos como os evangélicos de Lindisfarne, também foram criados no período medieval. Como o período produziu um alto volume de arte com um significado histórico, continua sendo uma rica área de estudo para estudiosos e colecionadores, e é visto como uma conquista enorme, que mais tarde influenciou o desenvolvimento de gêneros modernos da arte ocidental, tá? Ela era predominantemente centrada então nas regiões europeias, no Oriente Médio e no Norte da África, e alguns dos seus exemplos mais simbólicos podem ser encontrados em igrejas, catedrais e outros locais em doutrinas religiosas, tá? Na época se destacou principalmente o uso de materiais valiosos como ouro para objetos nas igrejas, joias pessoais, fundos para mosaicos, e também aplicados como folhas de ouro em manuscritos. A arte desse período é uma arte, quando nós tratamos de arte em quadros, em pinturas, tratamos de uma arte opaca, sem profundidade,
Diferente, por exemplo, do Renascimento, no qual você, através de um mármore, você tinha, até hoje, dependendo da obra do artista, a gente consegue ver que parece um véu no mármore, né? Você tem as mãos, por exemplo, de uma mulher, né? E por cima dela o véu, mas quando você toca, você vê que é mármore, né? A diferença é gritante, mas é claro que você tem ali, carrega com si aspectos históricos, né? Por exemplo, da classe, né? Que dominava o período, que era a Igreja Católica, né? O clero dominava esse período de forma indireta, né? Isso fica claro nas obras, coisa que quando nós vamos analisar o período renascentista, por exemplo, notamos, né, o destaque, né, e as características humanistas muito presentes nesse contexto, né? Então, pessoal, na época se destacou, né, como nós falamos, algumas características, né? E embora a Idade Média não comece nem termine em uma data específica, né, alguns historiadores da arte geralmente classificam a arte medieval, né, nos seguintes períodos, né, a arte medieval inicial, né, a arte românica e a arte gótica. Tá? Então nós temos aí três momentos, né, nós temos ali três momentos, então que fica evidente isso daí, tá? Então, pessoal, a arte medieval inicial, quando nós vamos trabalhar, que é o início de tudo, nós temos que pensar uma grande parte da arte, né, criada também, estava relacionada ao trabalho bizantino do Mediterrâneo Oriental. Ela incluía, né, uma variedade de mídias, como mosaico de vidro, pintura de parede, trabalhos em metal e relevos esculpidos, né, em materiais preciosos. A arte bizantina era de natureza conservadora, né? Então a arte bizantina ela era de natureza conservadora, apresentando, né, principalmente assuntos religiosos, e boa parte disso era caracterizado, né, pela falta de realismo, né? As pinturas em particular eram planas, com pouco ou nenhuma sombra ou sinal de tridimensionalidade, e os assuntos eram tipicamente mais sérios e sombrios, né? Quando a gente vai pensar, né, aqui, deixa eu ver aqui com vocês, aqui é o que a gente já falou, né? Nós temos que pensar agora o que foi o Império Bizantino, né? Então, para entendermos a arte bizantina, inicialmente temos que compreender melhor sobre o que foi então o Império Bizantino, né? Ele foi uma continuação do Império Romano na Antiguidade tardia, né, e Idade Média. Temos que pensar sua capital, Constantinopla, né? Quando a gente fala então de Istambul, hoje a gente está falando de Constantinopla, tá? Originalmente era conhecida como Bizâncio, né? Inicialmente a parte oriental do Império Romano, comumente chamada de Império Romano do Oriente no contexto, né, sobreviveu à fragmentação e ao colapso do Império Romano no século V e continuou a prosperar, né, existindo por mais de 1000 anos até a sua queda diante da expansão dos turcos otomanos lá em 1453. Com a distinção entre o Império Romano e o Império Bizantino, em grande parte, uma convenção moderna, não é possível atribuir uma data de separação. Vários eventos do século IV ao VI marcaram o período de transição, durante o qual as metades oriental e ocidental do Império Romano, né, se dividiram, né? Em 285, o imperador Diocleciano, né, dividiu a administração imperial em duas metades, já prevendo que a parte ocidental, ela iria cair. Isso daí já estava claro para eles, né? Então ele pensou, opa, vamos lá, né? Então nós vamos falar agora a definição da arte bizantina, né? Nós temos que pensar o que é essa definição, o que é a arte bizantina. Nós temos que pensar um pouco sobre essa questão da arte mesmo bizantina. Com certeza, né, quando nós vamos tratar disso, temos que pensar que a arte bizantina ela é de Bizâncio, né?
e ela é a produção artística da Roma Oriental, então feita durante e depois do reinado do imperador Constantino, né, que estabeleceu a religião cristã como oficial, isso em 380 mais ou menos depois de Cristo, tá? Apesar desta associação histórica, as obras de arte nem sempre obedecem rigidamente os acontecimentos, né? Muitas nações ortodoxas e muçulmanas preservaram, né, diversos aspectos da arte e da cultura deste império durante séculos, né, depois. Também podem ser incluídos alguns estados não ortodoxos, né, como a República de Veneza, que se deparou, né, que se separa então do Império Bizantino lá no século X, e o Reino da Sicília, que tinha laços estreitos com o Império de Bizâncio, né? E, portanto, tinha sido uma nação bizantina até o século X, né? Com uma grande população de língua grega. Outros estados de tradição artística bizantina oscilaram durante a Idade Média entre ser parte do Império Bizantino ou ter dependência, como a Sérvia, né, e a Bulgária. Após a queda da capital bizantina de Constantinopla, em 1453, a arte produzida por cristãos ortodoxos que viveram no Império Otomano continuou a ser chamada de pós-bizantina. Certas tradições artísticas que tiveram origem no Império Bizantino, particularmente, né, no que se diz respeito à pintura icônica e à arquitetura das igrejas, então, são mantidas na Grécia, Chipre, Sérvia, Bulgária, Romênia, Rússia e outros países ortodoxos orientais até os dias atuais. A arte bizantina, então, ela se origina e evolui da cultura grega, né, cristianizada, do Império Romano do Oriente, né? O conteúdo do cristianismo e da mitologia grega clássica foi artisticamente expresso através de modos helenísticos de estilo e iconografia, né? A arte de Bizâncio nunca perdeu de vista sua herança clássica. A capital bizantina, Constantinopla, foi adornada com um grande número de esculturas clássicas, embora elas eventualmente tenham se tornado objeto de alguma perplexidade para os seus habitantes. Entretanto, observadores bizantinos não mostraram sinais de perplexidade em relação às outras formas de mídia clássica, tais como pinturas e murais. A base da arte bizantina é uma atitude artística fundamental mantida pelos gregos bizantinos que, como seus antigos antecessores gregos, né, nunca se satisfaziam apenas com um jogo de formas, eram estimulados por um racionalismo inato, dotavam, né, as formas de vida associando-as, né, à sua identidade. Embora a arte produzida no Império Bizantino fosse marcada por reavivamentos periódicos, né, de uma estética clássica, ela foi marcada sobretudo pelo desenvolvimento de uma nova estética definida, né, como por seu caráter abstrato ou antinaturalista. Se a arte clássica foi marcada pela tentativa de criar representações que imitam a realidade na forma mais próxima, sensível, a arte bizantina parece ter abandonado essas tentativas em favor de uma abordagem mais simbólica. Quais são as principais características, então, da arte bizantina? Ela recebeu influências da cultura greco-romana e oriental, principalmente da Síria e Ásia Menor, realizando uma mistura desses diferentes aspectos culturais. Temos o estilo artístico, ele teve presença marcante do uso de cores e presença marcante dos temas religiosos, então a forte influência do cristianismo, tá? Então, pessoal, quando a gente vai falar, então, dessas questões, a gente tem que pensar que
quando a gente vai falar então de arte bizantina, a gente tem que falar de uma arte em que tem aspectos religiosos muito presentes, né? E esses aspectos religiosos, eles acabam sendo colocados através dos ícones, né? Os ícones bizantinos, né? Mas o que é um ícone? Né? Então a gente tem que pensar e definir o que é um ícone, né? O que são esses ícones aí? É um termo derivado do grego, eiko, né? Imagem, né? No campo da arte pictória religiosa, identifica uma representação sacra pintada sobre um painel de madeira, né? No Ocidente, o ícone, então, ele pode ser qualquer imagem, seja estátua ou pintura de representação religiosa, e não, né? Pode ser confundido, então, com o ídolo, né? O ícone ele acaba sendo uma representação da mensagem cristã descrita por palavras nos evangelhos. Se trata de uma criação bizantina do século V, quando da oferta de uma representação da Virgem atribuída pela tradição a São Lucas, né, nós temos então essa criação. Quando da queda de Constantinopla em 1453, foi a população dos Balcãs que contribuiu então para difundir e incrementar a produção desta representação sacra, sendo na Rússia, né, o local onde assume o significado particular e de grande importância. O simbolismo e a tradição, né, elas não englobam somente o aspecto pictórico, mas também aquele relativo à preparação espiritual e os materiais utilizados. Então, quando nós vamos falar da origem dos ícones bizantinos, nós temos que pensar também que as imagens, né, sempre foram muito defendidas pela igreja como sendo, né, a Bíblia dos que não sabem ler. São João, né, Damasceno foi um dos principais iconófilos, né, de todos os tempos, que defendia o culto aos ícones, né, no século VIII. Os primeiros ícones surgiram no século II para mostrar as catacumbas de Santa Priscila em Roma, né? Então, provavelmente os cristãos incorporaram, né, dos judeus a arte dos ícones e mosaicos, já que na época em que o cristianismo estava se formando, muitas sinagogas judias, como a sinagoga de Dura, Europa, Bet Alfa, começaram também a utilizá-las. Temos a arte românica, né? A arte românica se desenvolveu no século XI, tendo início, então, origem ali na França e depois se espalhando pela Espanha, Inglaterra, Flanders, né? Alemanha, né? Itália, entre outras regiões. Simbolizou a crescente riqueza das cidades europeias e o poder, então, dos mosteiros, né? A origem desse estilo artístico, né, se deu pela grande expansão do monasticismo do século X e XI, né, quando a Europa recuperou pela primeira vez uma certa estabilidade política após a queda do Império Romano. Várias, né, grandes ordens monásticas, né, principalmente as cistercienses, as cluníacas e as cartuchas, surgiram nesse período, nessa época, e se expandiram rapidamente, estabelecendo igrejas em toda a Europa Ocidental. Por isso, suas igrejas tinham que ser maiores que as anteriores, para que fosse possível acomodar um número cada vez maior de padres e monges e, com isso, também permitir o acesso, né, a peregrinos que desejavam ver as relíquias dos santos guardadas nas igrejas. Os edifícios românicos eram caracterizados por arcos semicirculares, paredes grossas feitas de pedra e construções robustas. As esculturas também foram predominantemente, né, aceitas durante esse tempo, né, onde a pedra era usada para representar o assunto bíblico e as doutrinas da igreja. Outros meios significativos durante esse período incluem vitrais e a tradição continua de manuscritos iluminados, mais conhecidos então como iluminuras, né?
Quando tratamos da arte gótica, né, antes de falarmos sobre ela, é importante delimitarmos, né, o significado do nome, então, desse período gótico. Tem ali, olha só, isso daí, ó, pessoal, é uma catedral gótica, tá? Então, é um adjetivo que designa, né, o que é proveniente dos godos, do povo germânico. O termo ganhou a conotação pejorativa de bárbaro, né, entre aspas, provavelmente pelo George Vasari, influenciado pela cultura renascentista posterior à gótica, né, desde o século XVIII também é usado para se referir a coisas diferentes, excêntricas, né? No âmbito artístico, então, refere-se à produção dominante da Idade Média, dos séculos XII ao XIV, como resposta ao estilo românico, em um contexto de transformações culturais e econômicas. Teve sua principal significação nas construções das monumentais catedrais, refletindo secundariamente nas esculturas e pinturas. Figuras representadas na escultura gótica tornaram-se mais realistas e rigorosamente relacionadas às catedrais medievais. As pinturas também se tornaram mais realistas e, com o surgimento das cidades, a fundação de universidades, o aumento do comércio e a criação de uma nova classe que podia se dar ao luxo de encomendar obras, os artistas começaram a explorar temas mais seculares e assuntos não religiosos. Agora vamos tratar de exemplos famosos da arte medieval, de pinturas religiosas e evangélicos, além de estruturas arquitetônicas exuberantes. Há muito, né, a ser estudado sobre a Idade Média, né? E com essa aula eu espero que seja o início ali para que você possa pesquisar e conhecer mais sobre esse período tão bacana. As correntes sociopolíticas que surgiram em todo o mundo durante esse período levaram a uma evolução de vários gêneros, né, e formas de arte. Então nós vamos conhecer um pouquinho, né, de algumas dessas obras, tá bom? Temos a Hagia Sophia, né, olha só. Ela foi construída em 537, no início então do Império Medieval, sob a direção do imperador bizantino Justiniano I, né? A Hagia Sophia simboliza a arquitetura bizantina. Vejam aqui do lado, né? Aqui é um desenho dela, mas notem como ela é linda, né? Como, nossa, maravilhoso. Embora tenha sido originalmente construída como uma catedral cristã ortodoxa grega, foi reaproveitada como mesquita após a conquista turca de Constantinopla em 1453 e hoje se destaca como Museu de Istambul, na Turquia, né? Na época em que foi construída, era um edifício mais alto do mundo, conhecida por sua cúpula maciça, né? Nós temos também a Capela Palatina, né? Foi feita em 804 d.C., como componente restante do Palácio de Carlos Magno, né? Em Aachen, na atual Alemanha. Embora o palácio em si não exista mais, né? Ele agora é uma parte central da Catedral de Aachen, né? O edifício é uma capela em forma de cúpula, considerada uma visão exemplar da arquitetura carolíngia, relacionada, né, à dinastia franca, que governou a Europa Ocidental de 750 a 987 devido ao seu núcleo entrelaçado. Notem as características, né, sempre a questão da arte, né, muito ouro, né, só que sempre aquela questão de arte mais opaca, né, você não tem profundidade, você não tem... É um desenho, né? Só um desenho ali, mas é lindo, né? É lindo. A grandiosidade, né? Colocada, né? Aí temos o Quods Aure de Saint-Emmeran, né? Outro exemplo de iluminura. Isso daí é uma iluminura, né? Foi produzido para o Sacro Imperador Romano Carlos II em sua escola do Palácio Carolingiano no século IX, ricamente decorada com letras douradas, ilustrações altamente coloridas e uma das poucas encadernações valiosas do período. Tá, olha lá o alto relevo, que lindo, pessoal, né?
Olhem as pedras, é tudo de ouro. Olha que coisa linda. Temos também a Catedral de Notre Dame, tá? Eu não coloquei, mas vocês podem constar ali no material, tá? Talvez a mais famosa das catedrais góticas, né? A construção de Notre Dame começou em 1160, sob o comando do bispo Maurice de Sceaux, e passou por muitas mudanças desde então, com o uso do cofre, com nervuras e contraforte voador, complexo, com vitrais, elementos esculturais. A igreja é muito diferente do estilo românico que dominava anteriormente. Porém, ela sofreu danos e deterioração, né, nos séculos que se passaram desde a sua construção original. Mas recentemente, em 2019, quando o incêndio começou durante uma campanha de restauração e destruiu a torre no século XIX, nós temos aí algo que acaba então fazendo com que ela seja meio que reformada, passando por um período de restauração, né, e que ainda está em andamento, né. Então vamos tratar um pouquinho sobre os artistas do período, né. Nós temos que pensar, por exemplo, em Jean Picel, né, foi um dos mais influentes pintores de livros da arte gótica e miniaturas, né, em Paris no início do século XIV. Existem poucos detalhes de sua carreira. Ele construiu uma oficina altamente respeitada, cujas obras de arte tinham preços altíssimos e dominavam o mercado das iluminuras, né, arte religiosa e pintura em miniatura. Sendo um dos grandes artistas medievais da sua época e o criador de alguns dos melhores manuscritos góticos iluminados, o artista não teve, né, sucessor real até o surgimento dos irmãos Limburg, né, criadores da iluminura, conhecida como Três Riches de Duc de Berry. Também temos veneziano, né, Paulo, né, ele foi um dos principais pintores medievais do estilo bizantino, né, na Veneza do século XIV. Paulo e seu filho Giovanni, né, assinaram a coroação da Virgem em 1358, a coroação da Virgem, datada de 1324, também atribuída a Paulo. Outras obras conhecidas, né, de Paulo são a de 1373, 1347, 1353, né, são várias pinturas, todas relacionadas, né, ao nome dele. Temos também Carlo Crivelli, né, Crivelli nasceu em 1435 em Veneza, né. Sua primeira obra datada é um altar da igreja de São Silvestre, né, em Massa, perto de Fermo. Trabalhou principalmente, né, em Âncora e Ascoli, né, de modo com muitos historiadores da arte, né, há apenas 2 obras do artista em Veneza, na igreja de São Sebastião, pintando apenas com tempera, né, apesar do interesse com a pintura a óleo. Naquele tempo, ao contrário da tendência naturalista de Florença, o estilo de Crivelli trazia muitas características bizantinas ali no seu trabalho. Seu trabalho é quase exclusivamente religioso, pois era principalmente encomendado por igrejas com seus seguidores fiéis. Nota-se, pessoal, que durante esse período medieval, né, nós já falamos um pouco sobre isso, né, o período medieval ele foi meio que dominado pelo ideal cristão, pelo ideal religioso, que inclusive orientou, né, as batalhas, as guerras que ali estavam, né? Você teve períodos, por exemplo, de cruzadas, né? Entre outros períodos que estão ali dentro, mas todos passavam por esse ideal, né? Esse ideal religioso. A arte, né, ela acaba tendo também essa influência. Por quê? Porque a grande maioria dos artistas, né, a grande maioria, não, todos os artistas precisam se alimentar, precisam comer, precisam ganhar um dinheiro. E quem era detentora, né, do poder econômico
é o clero, é a Igreja Católica como instituição, né? O clero, então, ele para fazer para poder investir, digamos assim, o dinheiro que ele estava ganhando, o ouro, né, o capital material, ele investia na imponência, né, das suas catedrais, das suas obras, né? Tanto que nós vimos aqui algumas obras, né, alguns prédios, né, que apresentam características colossais, né, detalhes magníficos, né, do estilo gótico. Eu me atraio muito pela arte gótica, né, e aí você nota, né, os vitrais, que são formas detalhadas, mas que trazem o poder da igreja, né, o poder daquela instituição religiosa, né? Inclusive, ao dar presentes ao rei, nota-se que a igreja, né, acabava então exercendo ou tendo, né, esse poder, né, acentuado, colocado, né, nesse processo aí. Isso é muito interessante, né? Porque quando nós analisamos ou estudamos o período medieval, nós temos sempre que pensar que, eu pelo menos quando estudei lá no ensino médio e tudo mais, eu fui ensinado de que não existia arte no período medieval. Mas ao notar ali, né, ao estudar, nós notamos que nós temos ali o período merovingio, carolíngio, né, e os capetinhos, ali no século X, nós temos esses períodos em que há arte sim, né, só que a arte é uma arte que é centrada no divino, no sagrado, né, deixando de lado as características então que a gente fala como características ali humanas, né? O humanismo ele começa a se desenvolver como colocado ali no século finalzinho do século XIII, início do século XIV, porque você tem um período em que começa-se o renascimento ou o ressurgimento comercial, né, em que as pessoas saem do campo e vão para as cidades, os centros urbanos, os núcleos urbanos, e vão buscar serem atendidas, ou suprirem as suas necessidades intelectuais e materiais, e a igreja passa a não dar conta. Então, aquilo que era focado no sagrado, agora passa a ser focado um pouco no homem. Por quê? Porque o homem que está vindo, que está migrando, forma uma nova classe social, que seria a classe burguesa, uma classe de comerciantes, que ganha muito dinheiro e quer investir, só que é excluída pela Igreja Católica, que vê o seu poder, né, podendo, ou a sua estratégia de dominação, podendo ser diminuída, excluída, não seria bem essa palavra, mas é isso, sabe? Então ele fosse diminuindo, perdesse poder, né, perdesse território, né? Então a burguesia ela foi se distanciando cada vez mais, né? E a partir dali do século XIII, XIV, você passa a ter esse distanciamento e, né, tanto que o período renascentista ele tem 3 momentos, né? Ele tem um momento em que você traz, né, essa aproximação ali de Deus, do Deus cristão e tal, e daí, mas sempre misturando com o ideal pagão, né? E aos poucos você vem, né, trazendo e tendo essa mistura, né, do paganismo juntamente com esse ideal cristão, né? Mas o que eu quis trazer para vocês nessa aula, pessoal, essa característica da qual a arte ela está presente no período medieval. A maioria, agora a gente começa a trabalhar isso, né? Já temos muitos estudos em que historiadores eles nos trazem essa questão de que a arte, o período das trevas, ele não foi realmente, tipo, a gente não pode falar que foi um período das trevas, mas ele foi um período em que, é claro, não tiveram grandes avanços, mas tiveram avanços, inclusive na arte, tá? E que acabaram inspirando, né, o período renascentista. Você
nota que como base inicial você tem esse pensar religioso, né, bem presente durante esse período, né, posterior, que seria o período, né, renascentista, tá bom? Pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado, tá bom? E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Agora eu peço, por favor, que vocês deem uma olhada, né, no nosso texto base, porque a nossa aula é baseada no nosso texto base. E se você quiser aprender um pouquinho mais, dê uma olhadinha lá na leitura complementar que eu deixei na indicação, né, de um capítulo de livro, que isso vai ajudar muito vocês lá para frente. Também, não esqueçam de dar uma olhadinha lá nos questionários, tá? Porque esse questionário vale nota, beleza? Até a próxima!